O Saba Vlog em maio está imperdível. Dia 1º, às 18 horas, um especial dedicado ao maior piloto da Fórmula 1 de todos os tempos, Ayrton Senna. Dia 8, às 18 horas, entrevista com a maior violeira do Brasil, representante da música sertaneja raiz, música que emociona, Adriana Farias. Dia 15, às 18 horas, entrevista com a cantora que canta o amor como ninguém. Além de cantora, é encantadora. Você vai se apaixonar por Patrícia Broquin. No Saba Vlog, no canal Solano. A partir deste momento, você acompanha o que foi destaque da semana que passou aqui no Jornal Breve. Câmara toma escolas essenciais e veta suspensão de aula presencial. O texto prevê ainda como estratégia para o retorno às aulas critérios como prioridade na vacinação de professores e funcionários de escolas públicas e privadas e a prevenção ao contágio de estudantes, profissionais e familiares pelo novo coronavírus. Esse retorno deverá ter ações pactuadas entre estados e municípios com a participação de órgãos da educação, saúde e assistência social. A relatora do texto, deputada Joyce Hasselmann, incorporou emendas que estabelecem protocolos para o retorno escolar. Ela destacou que muitas crianças da periferia fora da escola não têm alimentação adequada e não estão necessariamente isoladas. O projeto define parâmetros de infraestrutura sanitária, disponibilização de equipamentos de higienização e proteção, incluindo máscaras, álcool em gel 70%, água e sabão nos momentos de recreio, de alimentação e no transporte escolar. Bolsonaro promete reduzir emissões e pede justa remuneração por serviços ambientais protestados pelo Brasil. Bolsonaro deu as declarações ao discursar por vídeo na cúpula de líderes sobre o clima organizada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Entre outros pontos, Bolsonaro disse no discurso que o Brasil se compromete a zerar até 2030 o desmatamento ilegal, reduzir as emissões de gases, buscar neutralidade climática até 2050, antecipando em 10 anos, fortalecer os órgãos ambientais, duplicando recursos para fiscalização. Bolsonaro foi o 20º a discursar 1 hora e 48 minutos após a cúpula ter começado. Foi o último entre os países do BRICS. Ainda no discurso, Bolsonaro afirmou ter determinado que a chamada neutralidade climática seja alcançada pelo Brasil até 2050, antecipando em 10 anos a meta anterior. A medida consiste em o país não emitir mais gases na atmosfera do que é capaz de absorver. Variante acelera a intubação de jovens e faz São Paulo mudar a orientação quanto a sintomas de Covid-19. Levantamentos apontam que a variante mais contagiosa já está presente em mais de 80% dos pacientes da Grande São Paulo no início de março. A P1 tem avançado rapidamente em outras partes do país. No Rio de Janeiro, estima-se que a incidência dela passou de 67% em fevereiro para quase 100% em abril. Essa variante do coronavírus é mais contagiosa, entre outros motivos, por causa de mutações que facilitaram a invasão de células humanas. Essa característica pode estar ligada a outras duas hipóteses que estão próximas de serem confirmadas por cientistas: agravamento mais rápido do quadro de saúde e maior letalidade. Uma das principais características associadas à nova variante é a maior incidência entre os mais jovens. A maioria dos casos registrados em 2021 em São Paulo, por exemplo, se concentra entre pessoas de 20 a 54 anos. A Anvisa autoriza o uso emergencial de coquetel de anticorpos contra a Covid. Trata-se de um coquetel que contém a combinação de Casirivimab e Indevimab, Regencov-2, dois remédios experimentais desenvolvidos pela farmacêutica Roche. É o segundo medicamento aprovado pela agência. O primeiro foi o Remdesivir. O coquetel é composto por dois anticorpos monoclonais, Casirivimab e Indevimab, que bloqueiam a entrada do vírus na célula.
O tratamento é indicado para adultos e pacientes pediátricos com 12 anos ou mais que pesem 40 quilos, que não necessitam de suplementação de oxigênio. Ele não é recomendado para pacientes graves. Ele não é indicado para a prevenção da Covid-19. O coquetel já foi aprovado para uso emergencial nos Estados Unidos, Canadá e Suíça. Também teve recomendação de uso pela Agência Europeia de Medicamentos. Ele não substitui as vacinas contra a Covid-19. São Paulo vacinará pessoas com Down e trabalhadores do transporte. O público com comorbidades é composto por 120 mil pessoas entre pacientes transplantados, 30 mil pessoas com síndrome de Down, 50 mil, e pacientes renais com terapia, 40 mil, com início em 10 de maio. Os trabalhadores metroviários e ferroviários, que compõem um grupo de 10 mil pessoas, começam a ser vacinados em 11 de maio. No dia 18, serão imunizados os 165 mil motoristas e cobradores do estado. O governo também anunciou nesta terça a antecipação da vacinação de idosos de 64 para 23 de abril, de 63 anos para 29 de abril e de 60 a 62 para 6 de maio. O Sindicato dos Metroviários de São Paulo anunciou o cancelamento da greve sanitária marcada para hoje, depois de assembleia realizada ontem à noite. A decisão foi tomada após o anúncio de um acordo com o governo paulista para a vacinação de cerca de condutores de 2.800 operadores trens de todas as cidades do metrô e da CPTM. Pacientes com câncer relatam frustração por não serem incluídos no grupo prioritário para vacinação contra a Covid-19 em São Paulo. Em todo o país, mais de 300 mil novos casos de câncer foram diagnosticados no ano passado, metade no estado de São Paulo. Foram 15.350 novos casos no estado, sendo 84.420 em mulheres e 74.930 em homens. Os casos mais comuns são os de câncer de próstata, reto, pulmão e estômago. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, as pesquisas feitas com as vacinas usadas contra a Covid-19 no Brasil não incluíram pacientes com câncer. Mesmo assim, os especialistas recomendam a imunização dessas pessoas. Primeiro, porque a tecnologia usada nas vacinas já é conhecida para outros imunizantes e é segura para os pacientes que fazem quimioterapia. Em segundo lugar, porque o câncer é um fator de risco para a Covid-19. De acordo com Paulo Roque, diretor da OnConstar, Van Garten culpa Ministério da Saúde por falta de vacinas no país. Time pequeno e sem experiência. O ex-secretário de comunicação da presidência, Fábio Van Garten, revelou que ele foi o responsável por tentar negociar a compra das vacinas Pfizer contra a Covid ainda em setembro do ano passado. Ele atribui a falta do imunizante ao Ministério da Saúde, que na ocasião estava sob o comando do general Pazuello. Segundo Van Garten, o time à frente da pasta é pequeno, tímido e sem experiência. Em entrevista à revista Veja, Van Garten disse que soube da proposta de 70 milhões de doses após ser procurado por um dono de veículo de comunicação. Foi então que ligou para o CAO da empresa. Segundo Van Garten, ele entendia que era importante negociar com a Pfizer para impedir críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Questionado sobre o motivo pelo qual as negociações não avançaram, o ex-SECOM alegou que sim, avançaram, mas que a situação se travou no Ministério da Saúde. Queiroga defende fala de Bolsonaro de que vacinados poderiam virar jacaré. Excelente comunicador. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, defendeu a fala do presidente Jair Bolsonaro a respeito do termo de responsabilização do contrato com a Pfizer. Em sua transmissão semanal nas redes sociais de dezembro, Bolsonaro afirmou em tom de piada que se as pessoas que se vacinassem poderiam virar jacaré. Na entrevista, o ministro disse que medicamentos como a cloroquina, incluída no tratamento precoce com aval do governo, estarão descritos de acordo com o que já disponível sobre seu uso até o momento. Segundo ele, no caso da cloroquina, há estudos observacionais. Queiroga ainda afirmou que não foi o presidente que atrasou a compra de vacinas, mas que o modelo brasileiro exigia a aprovação da Anvisa. Em relação à comissão parlamentar de inquérito da Covid no Senado, que vai apurar ações e omissões do governo de Jair Bolsonaro no combate à pandemia, o atual ministro diz que não tem o que temer. E agora vamos para as outras notícias. Helicóptero da NASA faz primeiro voo em Marte. Voo motorizado e controlado, primeiro do tipo em outro planeta, ajudará a Agência Espacial Americana a coletar dados sobre as condições do planeta vermelho. Tentativa de voo anterior, na semana passada, falhou.
Covid explode em cidade do interior de São Paulo, governada por Bolsonaro caipira. Mortes aumentam mais de 170,8% em um mês em Mirandópolis, São Paulo, cujo prefeito é contra o isolamento social e promove tratamentos sem eficácia. Gilmar Mendes suspende 3 ações da Lava Jato contra Arthur Lira por improbidade. Ministro atendeu o pedido da defesa do presidente da Câmara. Advogados alegaram que processos não poderiam seguir na Justiça Federal do Paraná após o Supremo ter rejeitado denúncia. Caso Henry. Monique Medeiros é diagnosticada com Covid-19 e é isolada em hospital penitenciário. A professora já havia dado entrada no hospital penitenciário Hamilton Agostinho com infecção urinária há uma semana. Adolescente negra armada com faca é morta pela polícia nos Estados Unidos. Morte de Micah Brandt, de 16 anos, ocorreu minutos antes de Derek Chauvin ser condenado pelo assassinato de George Floyd. Pessoas foram às ruas protestar contra a ação policial. Não vamos subtrair dados, diz Queiroga sobre retorno do cronograma de vacinas. O Ministério da Saúde diz que nova versão não irá incluir marcas ainda não validadas pela Anvisa. O Tempo. Hospital descobre funcionário fantasma que faltou ao trabalho por 15 anos. Homem constava na folha de pagamento da unidade, mas não aparecia para trabalhar desde 2005. O caso aconteceu em Catanzaro, na Itália. G1. Alexei Navalny, principal político de oposição na Rússia, diz que terminará a greve de fome. Navalny está preso e exigia ser analisado por médicos na cadeia. Ele estava em greve de fome desde o dia 31 de março. G1. Confronto entre manifestantes e policiais em Jerusalém deixa feridos. Protesto de palestinos ocorreu em reação a ato de manifestantes judeus de uma corrente que se opõe ao casamento interreligioso. Você acompanhou o que foi destaque da semana que passou aqui no Jornal Breve.